tua boca, usa poderosamente na mensagem, na pregação da tua palavra, fala ao coração da tua igreja, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor para todos. Que alegria poder estar com os irmãos na noite desse dia, para junto nós adorarmos e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amados, encontre na sua Bíblia Sagrada o livro de Jó. Jó, capítulo de número 42. E somente o verso de número 10. Jó 42, 10. Dá só mais um pouquinho de retorno aqui, servo de Deus. Está saindo aí? Encosta lá. Pronto, agora dá certo, né? Jó 42, 10. Está ficando bom. Diz assim, pois, o texto: E o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu tudo em dobro, o que antes ele possuía. O Senhor virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e restituiu tudo em dobro, tudo aquilo que ele havia perdido. Somente aí poder sentar glorificando a Jesus. Deixa eu louvar a Deus pela vida do querido amigo auxiliar Francisco, que nos fez o convite para estarmos aqui nessa noite. Da mesma forma, louvo a Deus pela vida do pastor deste lindo campo, pastor Clay, e trago a paz do meu pastor presidente, pastor Salviano Batista Leandro, e também da sua muito digna esposa, a irmã Socorro Batista Leandro. Queridos, eu vou ser bem sucinto aqui do tempo ao qual foi me dado, mas eu gostaria de apresentar para os irmãos dois materiais para quem gosta de estudar a Bíblia Sagrada. O primeiro material é um livro que Deus me deu a oportunidade de eu escrever, que tem por tema mais do que um sacrifício. É uma exposição do capítulo de número 22 do livro do Gênesis, onde eu falo sobre o motivo a qual Deus fez para pedir a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque. O segundo livro é o Espírito Santo nas missões. É uma exposição acerca do batismo com o Espírito Santo e a sua importância para o crescimento da igreja. Então, são dois livros que estão disponíveis para os irmãos logo no término do culto. Custa apenas R$30. Os irmãos podem estar levando para a sua casa e abençoando também o nosso ministério. Pix, cartão, da forma que os irmãos acharem melhor, tem essa oportunidade. Amados, nós estamos hoje aqui em um culto da família, em um culto onde nós nos reunimos para, juntamente com a nossa casa, adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E quando eu recebi o convite para estar com os irmãos, logo veio à minha mente a história deste homem aqui, chamado Jó. Jó foi um homem que enfrentou uma das maiores dificuldades da sua vida. O interessante é que ele não passou sozinho. Nós temos a presença da sua esposa, que mesmo sem entender, ela passou juntamente com ele, e até o final da vida, ou até o final da situação da provação de Jó, ela também estava com ele. Então, a palavra é bem propícia para a temática que está sendo elaborada na noite de hoje. A pergunta que nós podemos fazer é: quem é Jó? Segundo o texto sagrado, no capítulo de número 1, Jó é um homem extremamente rico. Jó é um homem que possui uma quantidade de bens muito grande. O texto vai dizer que ele é o mais rico do Oriente. A sua riqueza é tão grande que, segundo o autor sagrado,
Jó ele tinha 7.000 ovelhas, Jó tinha 3.000 camelos, ele tinha 500 juntas de boi e também tinha 500 juntas de jumentas. Então perceba que cada grupo que colabora com a riqueza de Jó era um grupo específico. Por exemplo, os bois Jó usava para o trabalho braçal. As ovelhas eram utilizadas tanto para sacrifício, como também para artesão de roupas, por causa da lã. As jumentas, daquela época, tinha mais valor, porque era utilizado para a venda do seu leite. E da mesma forma, os camelos tinham um valor muito superior, porque era utilizado como um transporte de turismo. Então Jó, ele tinha uma riqueza muito bem estabelecida. Depois nós temos outra informação. O verso de número 2 diz que ele teve 7 filhos e 3 filhas. Ou seja, ele tinha uma família completa. Ele tinha uma família cheia. Os 7 filhos de Jó simbolizava a provisão de Deus na sua casa. E as 3 filhas de Jó simbolizava a graça de Deus na sua família. É tão verdade que na cultura judaica vai entender que quando o homem possuía muitos filhos, era sinal de que Deus se agradava bastante dele. Não somente dele, mas também da sua esposa e da sua casa. Então Jó é um homem que tem uma família completa, bem estruturada. E a outra informação vai nos dizer que Jó era um sacerdote extremamente religioso. Era um homem que cultuava o Senhor, fazendo sacrifício a Deus, logo depois, quando seus filhos terminavam o seu rodízio de festa. Era muito comum naquela época, quando o filho mais velho completava o seu ano de nascimento, ele fazia uns 7 dias de festa. Então todos os outros filhos iam até a casa daquele mais velho e festejavam com ele. As filhas de Jó, que era a mais nova, elas iam a convite para a casa dos irmãos. Depois daquele festejo, o texto diz que logo cedo pela manhã, Jó reunia a sua família, a sua casa, os seus filhos, e fazia sacrifício ao Senhor, porque havia um temor no coração de Jó. Qual era o temor? Dele não pecar contra Deus. Jó tinha esse temor, Jó tinha esse cuidado dele não cometer nenhum deslize contra a santidade do Senhor. É por isso que o salmista, no Salmo 119, o verso de número 11, ele vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque o pecado, ele não é somente atingível sobre aquele que está cometendo. O pecado, ele fere a santidade de Deus. O pecado, ele arranca a certeza da santidade de Deus na vida daquele que está cometendo o seu ato. É por isso que no Antigo Testamento, Deus deu a seguinte ordem: quem pecar, esta alma morrerá. Por quê? Porque esta alma está afligindo tudo aquilo que é a santidade de Deus. Perceba que todas as vezes que Israel afligia um princípio de Deus, Deus dava uma lei sobre Israel. Todo princípio quebrado, Deus estabelece uma lei. Quando Jesus foi falar sobre o casamento, em Mateus capítulo 19, Jesus disse no verso de número 7, se não me falha a memória, ele diz: não foi assim também no princípio. No princípio, criou Deus macho e fêmea, e depois se unirão e serão uma só carne. Agora, por causa da dureza do vosso coração, aí Deus liberou para que Moisés desse uma carta de divórcio. Então isso era uma lei dada por Deus por causa do princípio que foi quebrado, que era o casamento. Então, quando se quebra um princípio, Deus estabelece leis. Então Jó, entendendo isso, ele não vivia na época de Moisés, ele não viveu na época de Abraão, ele não viveu na época das leis, ele não viveu na época dos sacerdócios, nem na sinagoga, mas ele já tinha uma certeza no seu coração que ele não poderia afligir a santidade
de Deus. Então, quando você não peca, você está respeitando a santidade daquele que te constituiu, daquele que te deu a vida e daquele que está te abençoando até os dias de hoje. Então, evitar o pecado é obrigação nossa para mantermos a santidade de Deus em nossa vida. Quando você não peca, você não está somente garantindo a sua santidade, porque a nossa santidade, ela é falha, a nossa santidade, ela é temporária, a nossa santidade, ela muda, mas a santidade de Deus, ela é imutável. Deus não muda em nenhum segundo da sua existência. Então Jó, entendendo isso, ele coloca no seu coração de não pecar, de não cometer nada aquilo que afligisse a santidade de Deus. Então perceba que o texto vai nos mostrar que Jó era um homem extremamente rico. Jó é um homem que tinha uma família muito grande, e Jó era um homem extremamente respeitado por aqueles a qual via ele caminhar. Então perceba que a história deste homem é diferente da história de Israel. Se os irmãos pegarem o Antigo Testamento, os irmãos vão perceber que o Antigo Testamento ele está coberto de uma única história, que é o surgimento da nação de Israel e a finalização deste cumprimento através do profeta Malaquias. Só que o livro de Jó, assim como o livro de Cantares, de Eclesiastes, o livro de Provérbios e o livro dos Salmos, eles são separados desse agrupado de livros históricos, porque esses livros são chamados de livros poéticos. Nos Salmos, nós temos salmos de pessoas de Israel que exaltavam a Deus. O Provérbio, o Cantares e o Eclesiastes são revelações pessoais de um israelita chamado Salomão. Agora o livro de Jó não. O livro de Jó, que tem 42 capítulos, ele está constituído unicamente em um dia da provação que este homem passou. O texto não diz se foi 10 dias, 20 dias, 1 ano, 10 anos, mas o texto mostra que esse homem passou por uma grande tribulação, que houve uma distância muito longa, desde o início até o final da sua tribulação. Então, o livro de Jó é somente falando sobre isso. É tão interessante que logo no capítulo 1, nós vemos um agrupado de conversa entre o diabo com o próprio Deus. O texto vai dizer que um certo dia os anjos vieram se encontrar com o Senhor nos ares, e juntamente com ele veio o diabo, que é um anjo caído. Perceba que até os anjos prestam conta com Deus, e tem muito crente que não quer prestar conta com ninguém. Então veja, os anjos estão prestando conta com Deus, e quando ele está conversando com Deus, o diabo aparece, e Deus faz a seguinte pergunta para ele: para onde você anda? Ele diz: eu vivo de rodear a terra e de passear por ela. Então na hora, Deus olha para o diabo e diz: viste o meu servo Jó? Perceba uma coisa, irmão, a Bíblia diz que o diabo ele é mentiroso desde o princípio. Quando Deus pergunta para o diabo, da onde você vem? Ele vai começar mentindo, ele vai dizer: eu venho de rodear a terra e de passear por ela, ou seja, não estou fazendo nada. Só que Deus, que é onisciente, que vê todas as coisas, Deus já sabe aonde é que o diabo estava. Aí Deus diz: viste o meu servo Jó? Ou seja, se o diabo está caminhando sobre a terra, qual era a intenção de Deus falar sobre Jó para o diabo? Porque Deus sabia que o diabo não estava rodeando a terra, o diabo estava rodeando a casa de Jó. O próprio diabo vai dizer: eu vi ele é abençoado, porque o Senhor tem cuidado dele, pois tu colocaste uma cerca que protegesse todos os seus bens e toda a sua família. Perceba só, o diabo não está caminhando sobre a terra, o diabo está rodeando uma cerca que Deus colocou na casa de Jó, para proteger Jó, sua família e seus bens.
Talvez você não entenda muito, mas o mundo espiritual é verdadeiro e é real. Enquanto você está aqui na igreja, cultuando a Deus, adorando ao Senhor, pode ter certeza que tem anjos te protegendo, tanto você como a sua casa, para que nenhum demônio entre na tua casa, entre na tua família. Então você está sendo guardado por Deus. Se alguém chegar para você e perguntar, qual o motivo da tua alegria hoje? Você vai dizer, o motivo é que hoje eu vivo um livramento de Deus. O motivo de amanhã é que Deus continuará me livrando. O motivo daqui a 10 anos é que o Senhor continuará livrando a minha casa e a minha vida. Entenda, Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da tua casa, Deus tem cuidado da tua finança, Deus tem cuidado da tua família, Deus tem cuidado do teu ministério, Deus tem cuidado dos teus filhos. Eu vou repetir até você dar glória. Deus tem cuidado da tua casa, de tudo aquilo onde você coloca as suas mãos. Enquanto nós estamos aqui, dentro desse lindo templo, ouvindo a palavra e adorando a Deus, nesse exato momento, existe uma guerra espiritual nos ares, aonde tem demônios querendo afligir tua vida, aonde tem demônios querendo afligir tua casa, mas enquanto os demônios estão querendo te afligir, Deus já deu ordem para que anjos te guarde, te proteja, te livre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se não fosse o Senhor que guardasse a nossa casa, em vão estaria vigiando o sentinela. Se não fosse o Senhor que guardasse a nossa família, em vão estaria vigiando o sentinela. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que no dia que eu levantei a mão para aceitar a Jesus, Deus me colocou no Salmo 91. O que é que diz lá, pregador? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aleluia. A igreja aqui em Quixadá está na mesma situação que o povo de Israel estava no deserto. Como assim, pregador? O texto vai dizer que quando o povo de Israel entrou no deserto, Deus colocou coluna de nuvem durante o dia, para o povo não morrer de calor. À noite a nuvem ia embora e vinha coluna de fogo, para o povo não morrer de frio. Quando o povo dizia, estou com fome, Deus chamava o iFood do céu e descia cordonize do céu para a terra. Quando o povo dizia, estou cansado de comer isso, Deus mandava maná. A pergunta é, qual era o gosto de maná? A palavra maná significa o que é isso, ou seja, não tem gosto, é aquilo que você deseja. Eu vou ratificar e vou conjecturar. Talvez alguém disse, hoje eu quero tanto comer uma picanha, aí Deus derrama o maná, ele colocava o maná na boca, tinha gosto de picanha. Outro dizia, eu estou querendo comer uma costelazinha de vaca, o maná caía, colocava o maná na boca e tinha um gosto da costela. Por quê? Porque maná não tem gosto, maná é providência, maná é milagre, maná é urgência, maná é manifestação, maná é Deus agindo na vida daqueles que o buscam. Receba maná de Deus nessa noite, receba maná de Deus nessa noite, receba maná de Deus nessa noite. Glória a Deus. Pois bem, a provação de Jó se começa no verso de número 6 e vai até o verso de número 12 ainda do capítulo 1. Qual é a provação? O texto diz que Jó começa a perder tudo imediatamente, porque Deus deu permissão para o diabo tocar naquilo que era de Jó. O diabo já queria, mas ele não podia, porque Deus não tinha dado permissão. Agora, Deus deu permissão, vai lá e toca. Eu quero que você grave isso, eu vou repetir. Deus deu permissão. Quando o diabo vai,
o texto vai nos dizer que ele começa a atingir naquilo que é força para Jó. Ou seja, o diabo começa a roubar os bois que estavam trabalhando. Depois, o diabo rouba aquilo que era o sustento da família e dos filhos daquela cidade. Depois, eles roubam as jumentas que davam leite. Depois, diz um mensageiro que caiu fogo do céu e consumiu todas as ovelhas. Eram 7.000 ovelhas que estavam pastando e todas foram consumidas por uma grande bola de fogo. Logo depois, foi roubado também os camelos de Jó. Ou seja, dentro de poucos minutos, Jó saiu de um homem rico para um homem extremamente pobre. Depois o texto vai dizer que veio um vento além do deserto, que bateu na casa do filho primogênito de Jó, e a casa caiu sobre os garotos, e todos morreram naquele mesmo dia. Jó agora perdeu 10 filhos no mesmo dia, na mesma hora. E logo depois o texto diz que houve uma doença tão grande sobre o corpo de Jó, que essa doença era tão grave que até hoje os teólogos não conseguem discernir qual era o tipo de doença, porque Jó começa a dizer que tinha as vezes que ele tinha tontura, outras vezes ele tinha vontade de vomitar, outras vezes ele sentia dores na perna, dor na cabeça, ou seja, era uma doença incalculável, tudo sobre a vida daquele homem. Então Jó, ele dorme rico, ele dorme pai de família, e ele dorme saudável, e ele acorda pobre, sem filhos e completamente doente, completamente desfalecendo, completamente necessitado, completamente pobre de tudo aquilo que antes ele possuía. Glória a Deus, glória a Deus. Então, quando começa a atingir a vida de Jó, o que é que vai acontecer? O texto vai dizer que Jó, ele continua da mesma forma que ele estava. Como assim, pregador? Perceba, Jó perdeu riqueza, Jó perdeu família, Jó perdeu saúde, mas tem uma coisa que Jó não perdeu. O que é, pregador? Coloca o verso de número 22 do capítulo 1 para me ajudar nessa noite. Verso 22 do capítulo 1, veja o que foi que Jó não perdeu. Olha o que o texto diz: em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Deixa eu explicar melhor para os irmãos da glória a Deus. O texto diz que Jó perdeu riqueza, Jó perdeu filhos, Jó perdeu saúde, mas aquilo que Jó tinha, o diabo não conseguiu tirar. O que foi, pregador? Jó não perdeu a sua fé. Jó não perdeu a sua fé. A pergunta é: o que é fé, pregador? Fé é quando eu vim para a igreja com a Bíblia na mão. Fé é quando eu tomo o joelho para orar. Fé é quando eu vou jejuar. Fé é quando eu vou pregar. Fé é quando eu vou ser ministério. Não, sabe o que é fé? É aquilo que está no capítulo 11 de Hebreus. Fé, ela só é manifestada quando você está passando por provações, quando você está passando por dificuldade. Quando a dificuldade bate na tua casa, é nessas horas que a fé começa a ser operada. Perceba o que Jesus disse em Mateus capítulo de número 17 e o verso de número 20. Olha o que Jesus disse: se vós tiverdes fé do tamanho de um grão de mostardas, vai dizer para este monte: saia daqui e vai para o mar. Sai daqui e se lança-te ao mar. Ora, Jesus não está falando de tamanho de fé. Jesus não está comparando a fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus não está falando da questão de expressão do tamanho de mostarda, não. Jesus está falando do efeito que esse tamanho de mostarda faz. Como assim, pregador? Quando você planta um grão de mostarda de 1 milímetro ou de 1 centímetro na terra, quando ele vai crescer, ele cresce a quase 3 metros de altura. Aquele grão pequeno, quando ele cresce, é 2,5 metros de altura. Então Jesus está dizendo: não é o tamanho da fé, é o efeito que ela vai fazer na tua vida. A tua fé pode ser pequena,
pequena, mas ela sempre vai ser maior do que as montanhas que você tem que passar. A tua fé pode ser pequena, mas ela vai ser maior do que o deserto que você está passando. A tua fé pode ser pequena, mas ela vai ser maior do que o vale que você está vivendo. A tua fé pode ser pequena, mas ela é maior do que a doença que você está enfrentando. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Quando um crente encontra dificuldade, é nessas horas que a fé começa a nascer. Ela cresce na dificuldade, ela cresce na dificuldade, ela cresce na dificuldade. Aleluia. O escritor aos Hebreus, ele disse que alguns pais da fé tiveram a sua fé no meio da dificuldade. Abraão teve a fé provada para sacrificar Isaac. Isaac teve a fé provada para ser um sacrifício. Noé teve a fé provada quando o dilúvio chegou. José teve a fé provada quando ele foi expulso de sua casa e foi jogado diretamente no Egito. Ou seja, cada um desses homens tiveram a sua fé provada no meio da dificuldade. Deixa eu ver se tem alguém aqui que está usando a sua fé no meio da dificuldade. Deixa eu ver se tem alguém aqui que está usando a sua fé no meio da provação. Então Jó perdeu dinheiro, Jó perdeu saúde, Jó perdeu família, mas nunca perdeu a fé. Ele continuava de pé, ele continuava de pé, ele continuava de pé. A fé aparece nos momentos de crise. Quando Jesus disse: se vós tivestes fé do tamanho de um grão de mostardas, Jesus, ele estava ensinando os seus discípulos a eles serem removedores de montanhas. Porque perceba, se a fé for do tamanho de um grão de mostardas, vai dizer para este monte, para esta montanha: saia da minha frente. Então quem é Jó? Jó é o removedor de montanhas. Eu vou repetir: Jó é um removedor de montanhas. Sabe por que você está passando por isso aí? Sabe por que a tua vida hoje está nessa situação que você está vivendo? Primeiro, porque Deus permitiu. Segundo, para te mostrar que você é um removedor de montanhas. Você vai passar por cima dessa dificuldade, você vai passar por cima desta prova, você vai passar por cima desse deserto, e no final você vai chegar e vai dizer: eu consegui, eu consegui. Eu não estou pregando para uma igreja de crentes, não. Nessa noite eu estou pregando para uma igreja de vencedores. Você vai vencer essa dificuldade no teu casamento. Não vai ser o divórcio que vai resolver, não. O que vai resolver é a tua fé, que vai remover esta montanha, e a tua família vai ser restaurada na presença do Senhor. O que restou para este homem chamado Jó? O que resta para ele? A maior dificuldade de Jó era encontrar alguém que pudesse lhe ajudar no momento de luta. Essa foi a sua maior dificuldade. Porque Jó, quando era rico, quando tinha fazenda, o texto diz que ele tinha muitos empregados. Agora, isso que eu vou falar vai doer em você, mas vai sarar a tua vida. Jó tinha muitos empregados. Só que os irmãos forem perceber na leitura, desde a primeira tragédia até a última, o diabo fez o quê? Arrancou tudo de Jó. Sim ou não? Não. O diabo sempre deixava um, sempre sobrava um. Veja na leitura, o primeiro chegou e disse: roubaram todos os bois, mataram todo mundo, mas eu estou vivo
para te contar a história. Depois o outro chegou e disse: caiu bola de fogo no céu, morreu todo mundo, mas eu estou vivo para te contar a história. Depois outro chegou e disse: roubaram o restante da tua fazenda, mataram todo mundo a fio de espada, mas eu estou vivo para contar a história. Aí veio o quarto e último e disse: os teus filhos estavam festejando, veio um vento além do deserto, bateu na casa, morreu todo mundo, mas eu estou vivo para contar a história. Agora eu te pergunto, quem conseguiu estar do lado de Jó? Ninguém, porque o diabo sempre deixou um mensageiro dele para mostrar para Jó que ele estava cada vez mais na miséria, que ele estava cada vez mais sendo abandonado por Deus. Então entenda, assim como Deus usa profetas para trazer uma palavra de bênção, o diabo usa mensageiros dele de dentro da nossa casa para nos desanimar, para nos deixar depressivo, para nos deixar angustiado. Mas sabe o que foi que Jó fez? Jó não olhou e nem ouviu eles. Jó fez o que ele disse lá no capítulo 14 e o verso de número 7. Jó disse: eu sou uma árvore que estou sendo cortada até o tronco, mas mesmo cortado eu vou me renovar novamente. Há esperança para uma árvore que, sendo cortada, ainda se renovarão os seus brolhos e não cessarão de ser renovada. Qual era a mensagem do diabo para Jó? Jó, acabou tua vida, não tem mais nada para ti, não sobrou nada. Aí Jó disse para o diabo: sobrou sim. O que, Jó? Sobrou esperança no meu coração. Eu ainda estou vivo, eu ainda estou respirando, eu ainda posso ser renovado, restaurado, restituído, levantado, reerguido, sarado, trabalhando sempre pelo Senhor. Glória a Deus. Mas veja o capítulo 42 para nós encerrarmos nessa noite. Depois que Jó passou por todas as dificuldades, depois que Jó passou por todas as suas lutas, o capítulo de número 42, no texto a qual nós estamos meditando na noite desse dia, o verso de número 2 vai nos informar a primeira lição que Jó aprendeu no dia da sua provação. Qual foi a lição? Olha o verso 2: bem sei eu que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Bem sei eu que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Irmão, quem está falando isso daí não é um Jó restaurado. Quem está falando isso é um Jó leproso. Quem está falando isso é um pai que não tem mais filho. Quem está falando isso é um homem que disse para a mulher: tu fala como se fosse uma louca. Quem está falando isso é um homem que passou dias e mais dias sendo apontado pelos seus amigos, e os amigos diziam: é pecado que você cometeu. Então Jó termina a sua provação, iniciando a sua vida dizendo: bem sei eu que tudo que eu estou passando é plano e propósito de Deus. Aleluia. Sabe o que é que Jó está dizendo? Eu vou suportar, porque pode eu não entender o que eu estou passando, mas eu posso compreender que os planos de Deus nunca podem ser impedidos. Ele está trabalhando do jeito dele, ele está agindo do jeito dele, ele está operando do jeito dele. Mas está doendo, Jó? Está doendo sim. Dá vontade de chorar? Dá sim. Mas eu preciso entender que quando Deus está no controle, as minhas dores não são maior do que a certeza que Ele está operando, do que a certeza que Ele está agindo. Eu vou voltar a repetir e dizer: eu não sei o que você está passando, mas o meu Deus manda eu te dizer que esse deserto é um tempo passageiro.
passageiro, que essa situação é um tempo passageiro. Suporta, fica firme, não saia de casa, não fuja, não fique rebelde, não fique com raiva. Entenda, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da situação. Aleluia. Eu gosto da interpretação que Max Lucado faz na sua Bíblia de estudo acerca da vida de Jó. Ele diz assim: Jó não sabia do porquê que isso tudo estava acontecendo com ele. Porque, irmão, do capítulo 1 até o capítulo 42, Deus vai falar com alguém agora. Do capítulo 1 até o capítulo 42, em nenhum momento Deus deu explicação para Jó do porquê que ele estava fazendo aquilo com ele. Não teve. Não teve. Deus não teve que justificar. Deus não teve de explicar nada. Por quê? Porque quando ele faz bem feito. Só se justifica alguém que se sente culpado por aquilo que está fazendo. Deus não se sente culpado de forma alguma, porque o que Deus está fazendo é para o bem de Jó. Como assim, pregador? Vou provar no texto. O que Deus está fazendo é para o bem de Jó. Como assim? Olha o verso de número 5. Olha o verso 5 do capítulo 42. Eu te conhecia só por ouvir falar. Agora os meus olhos estão te contemplando. Por que Deus não explicou? Porque Deus estava elevando a fé de Jó para um outro nível. Porque se Jó não passa por isso, ele seria simplesmente um ouvinte daquilo que Deus poderia fazer. Aí ele passa por isso, ele passou de ouvinte a ser uma testemunha do que Deus pode fazer. Aleluia. Sabe por que você ainda está nessa situação? Porque Deus está elevando a tua fé, está tirando você de ouvinte para você ser testemunha dos milagres de Deus. Hoje você está passando por uma situação no teu casamento, amanhã você vai poder dizer para outro casal: eu passei por isso e nós estamos firmes porque Deus agiu na nossa casa, Deus agiu na nossa família, Deus agiu no nosso lar. Então suporta, é tempo de provação, mas é tempo de enxergar Deus. Não vou repetir isso. Suporta, é tempo de provação, mas é tempo de enxergar Deus agir. Irmão, Max Lucado diz: Deus não explicou para Jó a situação. Segundo, Jó esperaria o apoio da esposa, mas a esposa não tem a mesma fé que ele tem. Então ela não suportava o mesmo vale que ele estava passando. Terceiro, Jó esperaria que os amigos que sentavam na mesa com ele viessem ao encontro dele e começassem a consolar Jó no meio daquela situação. Mas a pior decepção de Jó não foi da esposa, porque a esposa ele conhecia. A pior decepção de Jó foi os amigos, a qual ele esperaria um consolo e uma palavra de ajuda. Eles ficavam apontando e dizendo: está no pecado, está no erro, é culpa tua, você que quis assim, você que procurou, você que foi para lá, você que fez essa amizade. Agora, irmão, o cara que está machucado, que está ferido, que está passando por uma situação precária, para quê que alguém vai abrir a boca e querer julgar a vida daquele homem? Sabe quem são esses amigos aqui? São os religiosos. Porque os religiosos querem justificar tudo.
Os religiosos querem justificar tudo. Opa, se uma família saiu da igreja, com certeza alguma coisa eles fizeram. Ou o pastor fez com eles, ou fulano fez com o ciclano. Não. Tem hora que o silêncio é a palavra de um sábio. Eu vou repetir, tem hora que o silêncio é a palavra de um sábio, porque não adianta abrir a boca para machucar quem já está ferido. Deus não nos chamou para nós ferirmos, Deus chamou para nós sararmos quem estava ferido. Jesus, pegando na bitaca dos fariseus, ele disse: certa feita, um judeu saiu de Jerusalém, no meio do caminho ele foi assaltado e deixaram esse judeu quase meio morto. Por acaso vinha um sacerdote do templo, olhou para aquele judeu e andou de largo e não ajudou aquele homem, deixou aquele homem caído. Em sequência veio um levita, olhou para o judeu e passou de lado e não ajudou aquele homem que estava caindo. Mas por acaso, em uma bela sorte, veio o bom samaritano, pelo mesmo caminho que o sacerdote passou, pelo mesmo caminho que o levita passou, veio o bom samaritano, aquele que é de fora, aquele que não congrega com o judeu, aquele que não comunga com o judeu, aquele que não tem amizade com o judeu. Quando ele viu o judeu caído, ele desceu do seu cavalo, pegou o vinho e azeite, sarou suas feridas, colocou sobre o seu cavalo, mudou o seu GPS, foi para o hospital, entregou aquele judeu e disse: cuida dele, e tudo que precisar coloca na minha conta, porque quando eu voltar eu pago a dívida deste homem. Talvez o texto não diz, mas eu posso imaginar, porque a mensagem é minha. O médico disse: vem cá, qual é o nome desse homem? O samaritano disse: eu não sei. Qual é a família dele? Eu não sei. De onde é que ele é? Eu não sei. Então como é que você ajuda um estranho? Eu só sei de uma coisa: quando eu vi ele caído, o meu coração teve compaixão por ele, porque eu me enxerguei nele, eu me vi nele, eu estava como se ele estivesse. Aleluia. Deus não levantou a igreja para ferir ninguém, Deus não levantou o obreiro para ferir ninguém, Deus nos levantou para nós sararmos as feridas de quem está cansado, para nós ajudarmos de quem está caído. Eu sei que é triste, eu sei que é angustiante você vir para a igreja e sempre ter alguém apontando os teus erros, apontando o que você fez. Eu sei que dá vontade de chorar, eu sei que dá vontade de não vir mais para a igreja, mas entenda, pelo mesmo caminho que vieram os apontadores, também veio alguém para ajudar. Talvez você diga: eu não vou mais pisar na igreja nunca mais, mas é na igreja que Deus vai levantar um bom samaritano para dizer: eu vou orar pela tua família, eu vou orar pelo teu casamento, eu vou orar pelos teus filhos. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Jesus nessa noite. Deus está levantando uma igreja, passará feridas nessa terra. Deus está levantando uma igreja para curar feridas nessa terra. Deus está levantando uma igreja para ajudar quem está caído, quem está afastado, quem não está mais em nosso meio. Aleluia. Agora os meus olhos te contemplam, agora eu vejo o Senhor. O que é fé? Fé não é um instrumento sistemático, ortodoxo de uma igreja ou de uma religião. Fé é acima da religião. Prova, pregador. Provo para você. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 33. Veja o que o texto vai dizer: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça e obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões. Continua na leitura, vai, verso de número 34. Extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força e fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga o exército estrangeiro. O que é fé? Fé é manifestada no dia da solidão, fé é manifestada
manifestada no dia que a ansiedade bate forte e ninguém pode te ajudar. Fé é manifestada no dia que a depressão está forte e nem os medicamentos conseguem controlar. Fé é manifestada quando o médico diz: é câncer, não tem mais jeito. Fé é manifestada quando teu filho diz: eu vou sair de casa e nunca mais volto. Fé é manifestada quando o cônjuge diz: eu quero divórcio porque não quero mais estar contigo. Fé é manifestada quando tudo está acabado e tudo está ruína. É nesse dia que você vai dizer: eu vejo Deus agir, eu vejo Deus agir, eu vejo Deus agir. É fé. Isso é fé, irmão. Não é religiosidade, é fé. Isso é fé. Aleluia. Verso de número 10 do capítulo 42 de Jó. Me ajude aí. 42, verso 10. O Senhor virou o cativeiro de Jó. Primeira lição: Jó entendeu que Deus estava no controle. Segunda lição: Jó enxergou Deus no meio da sua tribulação. E terceira lição: Jó entendeu que não adianta encher os seus fardos de mágoa, porque a vida que ele estava vivendo já era uma tragédia. Imagine colocar mágoa dentro do seu fardo. Quando foi que Deus virou o cativeiro de Jó? Quando ele estava cantando? Quando ele estava ceando? Quando ele estava pregando? Quando ele estava servindo no ministério com terno e gravata? Quando ele estava entregando folheto? Não. Deus virou quando Jó estava orando pelos seus perseguidores, que chamavam de amigos. Quem precisa de oração aqui no texto? Jó. Só que aqui nós temos um homem doente, sem família, sem recurso, mas com o coração pronto para perdoar. Porque carcaça não representa verdadeiramente que nós somos no nosso interior. Isso daqui pode ser fajuto. Isso daqui pode ser hipocrisia. Porque o que vale é o que está aqui dentro. O pastor não sonda isso. O pastor não sonda isso. A igreja não sonda o sermão do pregador. Quem sonda o pregador é Deus. Jó entendeu que não adianta encher o seu fardo de mágoa, porque a situação dele já era gravíssima. Eu te pergunto, Jó poderia ressuscitar os filhos? Sim ou não? Não. Jó poderia se curar sozinho? Não. Jó poderia conseguir sua riqueza novamente sozinho? Não. Então o que é que Jó poderia fazer? Perdoar. Tem gente dentro da igreja que até hoje não aprendeu o que é evangelho. Porque evangelho não é só levantar a mão, receber o óleo na cabeça, ser consagrado, ter um dom. Isso não é evangelho. Isso é consequência do evangelho. Evangelho de verdade é aquilo que Jesus disse, resume-se em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Quer ser perdoado, mas não quer perdoar. O evangelho é sinal de perdão. Não, eu vou para o céu porque eu não traio a minha esposa. Eu vou para o céu porque eu não bebo. Eu vou para o céu porque eu não uso droga. Eu vou para o céu porque eu não me prostituo. Glória a Deus. Mas você consegue perdoar? Você consegue liberar perdão? Você consegue olhar para alguém que te machucou, te magoou e perdoar? Perdoar não é querer ter perto. Perdoar não é querer trazer de volta para perto. Tem pessoas que você deixa longe, mas perdoa, como disse Jesus para Judas. Judas, tu és meu amigo, está perdoado, mas vai para o teu caminho, Judas. Os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Os religiosos, irmãos, ensina-nos a orar. A Jesus diz, quando vocês forem orar, Pai nosso que estás no céu, Ele é Pai sobre toda a nação.
santificado seja o seu nome. Ele é santo em qualquer território. Aí veja a importância do evangelho: perdoai as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Pedro disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar quem me ofende? Segundo a lei, até 7 vezes. Jesus disse: não somente 7, mas 70 vezes 7. Em outro texto, perdoa quantas vezes essa pessoa vir querer lhe pedir perdão. Perdoa. Mas sabe qual é o problema da igreja atual? É que a igreja atual não está preparada para perdoar quem aflige você. A gente perdoa filho, primo, amigo, mas perdoar quem a gente não conhece, jamais. Pelo contrário, a nossa vontade é de afastar, de jogar no inferno, de amaldiçoar. Mas já disse: não, eu já tenho uma zela demais para juntar outra. Aquilo que eu não posso fazer, deixa que ele faz, mas aquilo que eu posso, eu vou fazer. Perdoa eles, perdoa eles, perdoa eles, perdoa eles. Jesus no Calvário disse: Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa eles, perdoa eles. Libera perdão. Deus quer te abençoar nessa noite, mas para isso você precisa liberar perdão. Você precisa gerar perdão no teu coração. Entenda, você não é essa pessoa aí. Você não é esta pessoa. É a falta de perdão que te transformou nisso. Uma pessoa que só vive com a guarda alta, só vive com raiva de todo mundo, desconfiando de todo mundo, é porque ainda não liberou perdão. Mas entenda, Deus quer salvar a tua alma nessa noite. Deus quer te levar para o céu nessa noite. Deus quer restaurar a tua casa nessa noite, mas libera perdão. Segundo ponto, depois que Jó estava orando, o que foi que Deus fez? Deus devolveu tudo para Jó em dobro. O que o diabo tinha roubado, tudo. Olha, veja o texto, olha o texto. Verso de número 12, verso 12. Olha o verso 12. O Senhor abençoou o último dia de Jó, mais do que o primeiro. Veio a ter 14.000 ovelhas. Ele tinha quantas ovelhas? Me ajude aí, obreiros. 7.000. Continuando. Ele veio ter 6.000 camelos. Quantos camelos ele tinha? Ele veio ter 1.000 juntas de boi, 1.000 juntas de jumento. Quanto ele tinha? 500 de cada um. Continua, verso de número 13. Teve outros 7 filhos e 3. Calma aí. Deus multiplicou ovelha. Deus multiplicou camelo. Deus multiplicou bois. Deus multiplicou jumentas. Mas quantos filhos Jó tinha? 7 homens e 3 mulheres. O que foi que Deus deu para ele? 7 homens e 3 mulheres. Mas calma aí, essa conta está errada. Porque o verso de número 12 diz que Deus multiplicou, e é verdade. Só que o verso de número 13 vai dizer que Deus deu o que ele já tinha. Por que Deus multiplicou riqueza e não multiplicou família? Porque família é insubstituível. Você nunca vai substituir a tua família. Porque Jó perdeu riqueza, Jó perdeu saúde, mas os filhos ele não perdeu. Deus guardou os filhos de Jó e deu mais 10 para ele. Sabe o que é que Deus vai fazer hoje com a tua família? Ele vai restituir a tua casa. Ele vai restituir o amor no teu coração. Ele vai restituir o sentimento de gratidão. Ele vai restituir a alegria de ter teus filhos. Ele vai restituir o amor para o teu cônjuge. Ele vai restituir a
tua família, a alegria vai ser maior no final do que no começo. E veja o verso de número 16, e eu termino agora a minha participação. Verso 16: depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu os seus filhos, e filho dos seus filhos, até a 4ª geração. A bênção da tua casa vai atingir você, o seu filho, o seu neto, os seus bisnetos. Enquanto existir família sua na terra, as bênçãos vai chegar, as bênçãos vai chegar, as bênçãos vai chegar. Quem recebe esta palavra, levanta a mão e dá glória, levanta a mão e dá glória, levanta a mão e dá glória. Durante 10 segundos, levanta a mão e dá glória. O diabo queria ver você triste, o diabo queria ver você na miséria, o diabo queria ver você no divórcio, o diabo queria ver você em outro relacionamento, mas o diabo não vai ver, porque Deus vai restituir. É noite de restituição, é noite de restauração, é noite de promessa de Deus sendo cumprida. Se é verdade, fica de pé comigo nessa noite, fica de pé comigo nessa noite. Pega na mão do irmão que está do lado, pega na mão do irmão que está do teu lado, e diga para esta pessoa: Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Agora diga para essa pessoa: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, vem pelo amanhecer. Sinta a alegria de Deus na tua vida agora, sinta a manifestação do Espírito Santo na tua vida agora. Quem sabe dizer aleluia, diga aleluia. Quem sabe dizer glória a Deus, diga glória a Deus. Quem é batizado com o Espírito Santo, começa a falar em línguas estranhas. Hoje é noite de restituição, casamento restaurado, família restaurada, lar restaurado, aleluia. Deixa eu ser profeta de Deus para a tua vida agora. Hoje você veio aqui sem o teu cônjuge, hoje você veio aqui sem os filhos, mas no próximo culto da família, eu quero profetizar. Quem pega essa profecia? No próximo culto da família, a tua casa vai vir para a igreja, e você vai dizer como disse Josué: eu e a minha casa serviremos, serviremos, serviremos ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. Levanta a mão desse irmão para o alto, levanta a mão dele, isso, levanta a mão de vencedor, isso. Lamayaçô de couve na praia sé, e me candalaiaçô de que me praia sá, ramaiatu que me proria que me praia sá. Deus, aqui está a tua igreja, aqui está teu povo, aqui tem homens e mulheres sedentas pela tua presença, aqui tem mães, Senhor, que tem orado, feito campanha pelo esposo, pelos filhos, aqui tem homem, ó Pai amado, que tem orado pela sua esposa, pelos seus pais, mas até agora não houve êxito, Senhor. Mas eu tenho certeza que antes de 2026, esta igreja vai viver o milagre da restauração. Eu tenho certeza, Senhor, aqueles que se afastaram vão retornar, jovens retornarão para a igreja, senhoras retornarão para a igreja, obreiros retornarão para a igreja. Mas eu te peço, Espírito Santo, durante 10 segundos, vai tocando agora nessas vidas, vai tocando agora nessas vidas, vai tocando agora, toca, 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 ramaiatote que me praia sé. Sinta a presença do Espírito Santo, sinta a presença dele. Aonde havia tristeza, receba alegria, aonde havia desespero, receba esperança. Esse deserto vai passar, esse deserto vai passar. Eu estou sentindo a presença de Yeshua Hamashia, eu estou sentindo a presença do Carpinteiro Santo, eu estou sentindo a presença do Jesus de Nazaré, eu estou sentindo a presença daquele que salvou Noé do dia do dilúvio, eu estou sentindo a presença daquele que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Eu estou sentindo a presença de Jesus. Receba a presença de Jesus, receba a presença de Jesus, receba a presença de Jesus. Aleluia, Jesus.
Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Oh, glória, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus.